Capacitores. Os capacitores estão entre os principais componentes da eletrônica e eles são importantíssimos para projetos. No nosso vídeo de hoje de eletrônica geral, nós vamos começar a estudar este componente em detalhes. Então, se você quer aprender mais sobre capacitores, então vem comigo depois da vinheta. O capacitor ele é nada mais do que um componente que armazena cargas. E um circuito, durante uma análise DC, por exemplo, ele vai ser muito parecido com uma bateria. A grande vantagem do capacitor em relação a baterias, por exemplo, é que ele consegue entregar essas cargas em uma velocidade muito alta e também consegue se carregar na mesma velocidade, absurdamente rápido. E o que acontece é que ele armazena essas cargas a partir de um campo elétrico, sendo que ele é constituído por duas placas que são separadas por um isolante, conforme nós podemos ver aqui nestas imagens. Essa parte amarela aqui seria o nosso isolante, que é chamado de dielétrico. Quando você coloca uma diferença de potencial entre essas placas, por exemplo, ligo uma bateria aqui, elas serão polarizadas e irão formar um campo elétrico. Este campo elétrico que vai permear o nosso isolante é que é responsável por armazenamento de cargas no capacitor. Aqui nós temos uma imagem que é obtida a partir de um espectrômetro eletromagnético e nós podemos observar aqui os campos elétricos sendo formados entre as placas do capacitor, permeando o dielétrico. Deste modo, o processo de carga do capacitor ocorre da seguinte forma. Quando o circuito ele ainda está aberto, as nossas duas placas elas estão em repouso. Portanto, nós podemos observar que existe um equilíbrio de cargas entre as duas placas, a mesma quantidade de elétrons dos dois lados. Não existe, assim, diferença de potencial e nós não temos campo formado. Agora, no momento em que nós fechamos o circuito, vai ocorrer a migração das cargas no sentido da corrente, e desta forma polarizando as duas placas que compõem o nosso capacitor, formando o campo elétrico que permeia o dielétrico. Após plenamente carregado nosso capacitor, nós podemos substituir inclusive essa bateria aqui por um resistor e assim nós teremos as cargas circulando no sentido da corrente. Nesse caso aqui, levando em consideração o sentido tradicional do positivo para o negativo. E este campo elétrico que se formou e que permeia o nosso dielétrico, ele vai aos poucos sendo descarregado, convertido assim em movimento eletrônico das cargas, fechando o nosso circuito elétrico. Quando este campo aqui ele colapsar, quando não existir mais campo, obviamente as duas placas estarão de novo em repouso e nós teremos a situação inicial com o capacitor descarregado. Você já deve estar se perguntando, como é que eu consigo obter a capacitância do capacitor? A capacitância é justamente a capacidade do nosso capacitor conseguir entregar cargas para o circuito elétrico. Até parece um trava-língua, né? Mas é isso mesmo. A capacitância é a unidade de medida para o capacitor. Quanta carga, quantos coulombs consegue entregar para o nosso circuito elétrico, convertendo isto em corrente elétrica. E a resposta para isto reside no material dielétrico, naquele isolante, e no tamanho das placas que estão em contato com o mesmo. Portanto, a capacitância do nosso capacitor estará diretamente ligado com a permissividade elétrica e a constante dielétrica, sendo que a permissividade dielétrica ela é ligada diretamente ao tipo de material. É a capacidade deste material ele se polarizar, enquanto a constante dielétrica ela é a relação entre a permissividade deste material e o vácuo, e vai acabar sendo um valor tabelado, que você vai consultar quando houver a necessidade de calcular a capacitância de um capacitor teórico. Portanto, a constante dielétrica K do material
ela será a permissividade dielétrica deste material em relação ao vácuo. Mas obviamente isso é apenas uma parte da equação. Aqui nós temos uma tabela de constantes dielétricas já devidamente calculada, que podemos utilizar para experimentos, para calcular um capacitor teórico, e aqui nós temos finalmente a equação, onde a capacitância do nosso capacitor será o epsilon, que é a permissividade dielétrica do vácuo, vezes a constante dielétrica do material que estamos utilizando como isolante, vezes a área da placa condutora que está em contato com esse dielétrico, tudo isto dividido pela espessura do dielétrico. Substituindo o ε0 pelo valor da constante no vácuo, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, nós temos então esta equação, onde a capacitância será igual a 8,85 vezes 10 a menos 2, que multiplica a constante dielétrica do material, que multiplica a área dividido pela espessura do dielétrico. E aí nós temos, obviamente, um exemplo aqui para calcular um capacitor teórico, cujo isolante, ou seja, o dielétrico, será óxido de tântalo. Ou seja, isso aqui é um capacitorzinho de tântalo desses comuns que utilizamos na eletrônica. E nesse caso, a espessura desse dielétrico será de 0,01 centímetros. É o espaçamento entre essas duas placas. E nós queremos saber qual é a área das placas para um capacitor de 22 nanofarads. Então, realizando todo o cálculo, nós precisamos primeiro organizar a nossa equação, pois ela é em relação à capacitância, e nós queremos ir em relação à área das placas. Assim, nós temos que a área das placas ela é igual a capacitância vezes a espessura, dividido por 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a constante dielétrica do material. Ou aqui, a constante do material, e como nós vimos anteriormente aqui na tabela, ela é um valor diferente para cada tipo de material. Nós queremos o óxido de tântalo, então ele está bem aqui, ó. O valor então tabelado é de 11. Assim, substituindo todos os termos, aonde aqui nós temos o D, que é a espessura do material, aqui nós temos a capacitância, esse cara aqui é. E aqui nós temos a constante dielétrica do tântalo, o K. Realizando todas as substituições e os cálculos, lembrando que multiplicação de valores expoentes, nós somamos estes valores e a divisão nós subtraímos, nós vamos chegar a um valor de 225,9 centímetros quadrados, o que é um valor normal, esperado, para este tipo de capacitor. Os tipos de capacitores comumente encontrados em eletrônicos serão do tipo cerâmico, onde nós teremos os eletrodos, as plaquinhas que são utilizadas como planos energizados, uma camada isolante e uma camada de disco cerâmico, que é utilizado também como dielétrico para este capacitor. E, obviamente, os terminais para interconexão. Esse aqui é um capacitor muito utilizado para desacoplamento de cargas, principalmente em circuitos osciladores. Vocês devem usar ele bastante com microcontroladores. Aqui temos o eletrolítico, que é um capacitor de alta capacidade de armazenamento de cargas, muito utilizado para etapas de potência em circuitos eletrônicos. E ele tem como característica ser um capacitor enrolado. Ou seja, tanto o dielétrico quanto placa metálica, que é utilizada como plano, são enrolados como se fosse um pergaminho. E assim nós conseguimos aumentar muito esta área de contato entre o dielétrico e as placas, possibilitando assim capacitores com uma capacitância muito maior num espaço mais diminuto. Os capacitores de poliéster seguem uma ideia parecida com o eletrolítico, só muito mais próximo de um origami, onde nós temos essas plaquinhas dobradas uma sobre a outra. Aqui então nós podemos ver um resumo dos principais capacitores que existem no mercado: capacitor cerâmico, o poliéster, eletrolítico, tântalo, óleo, que vou dizer nunca mais vi alguém utilizando esse tipo de capacitor,
E o variável, que é um capacitor muitas vezes a vácuo ou com algum tipo de gás, até mesmo oxigênio aqui dentro, utilizando assim o oxigênio, o vácuo ou o gás que está ali dentro como dielétrico. E como é que nós fazemos a leitura de capacitores? Essa daqui é a forma mais básica, onde você vai encontrar principalmente em capacitores cerâmicos, alguns poliéster e até mesmo os de tântalo, onde nós teremos 3 algarismos. Os 2 primeiros algarismos formam um número, por exemplo, 47, e o último algarismo é um multiplicador. Então, neste caso, você vai acrescentar mais 2 zeros. Este aqui será um capacitor de 4.700 picofarads, sendo que a letra ela vai indicar assim a tolerância de valores para este capacitor. Aqui nós temos vários exemplos de capacitores para leitura, e todo este bloco inicial aqui ele segue o mesmo padrão que nós vimos anteriormente, onde os 2 primeiros números serão lidos diretamente e o terceiro número é o multiplicador, ou a quantidade de zeros que você adiciona. Então, neste caso, por exemplo, o 223 será um capacitor de 22.000 picofarads. Este 3 aqui, ele indica para nós esses 3 zeros que nós temos aqui, ó. Mas existem também outras notações, como por exemplo, neste caso aqui, que possui 4 números, você vai ler diretamente e este é o valor em picofarads. Também temos o caso onde ele já traz a unidade para você. Então, os 2 primeiros números serão o valor e a primeira letra será a unidade. Nesse caso aqui, 22 nanofarads. Aqui nós temos também um outro caso onde a unidade ela acaba sendo ponto flutuante, e neste caso será um capacitor de 2.2 nanofarads. Aqui nós temos um exemplo com 3 números e a unidade. Então, será 560.000 picofarads, onde o K é 1000. Também temos um outro exemplo aqui, 180.000, né, o K é 1000, picofarads. A aplicação de capacitores ela é muito variada. Os capacitores eles servem para garantir a entrega de cargas de uma forma rápida no circuito, sendo utilizados como desacoplamento de cargas e até mesmo para filtragem de ruídos e aumentar a estabilidade elétrica nos circuitos. E aqui nós temos uma tabela onde nós podemos ver qual é a aplicação ideal para cada tipo de capacitor, baseado na capacitância, né? Um capacitor de capacitância baixa, por exemplo, na ordem dos nanofarads, e uma tensão baixa, para uma frequência baixa ou corrente contínua, pode ser utilizados capacitores cerâmicos, poliéster não metalizados. Agora, se nós, por exemplo, queremos fazer uma filtragem em alta frequência com uma tensão baixa, utilizando um capacitor de alta capacidade, com uma capacitância muito grande, então nós teremos este caso aqui, ó. Capacitância alta, tensão baixa, frequência alta, nós vamos utilizar um capacitor de polipropileno. Ou seja, você conhecer como os capacitores são constituídos, a teoria por trás deste elemento e principalmente as suas devidas aplicações é de suma importância na hora de realizar projetos eletrônicos robustos, principalmente quando você for fazer um layout de PCB que deve ter uma alta imunidade a ruídos e uma grande estabilidade para ser colocado em uma fábrica. E este foi o nosso vídeo de eletrônica geral da semana, onde nós começamos a falar sobre capacitores. Espero que você tenha gostado, já deixado aquele like e até mesmo compartilhado este vídeo com os seus amigos que estão estudando eletrônica ou gostam dessa temática. Ficou alguma dúvida? Acabei errando, me passando em algum conceito aqui? Pode deixar aí embaixo nos comentários do YouTube. De repente a sua dúvida ou a sua correção pode acabar aparecendo em outro vídeo aqui do canal. Não te esquece também de dar uma olhadinha nos nossos cursos Hotmart. O link está aí embaixo na descrição do vídeo. Não te esquece também de nos seguir nas redes sociais, pois é lá que nós colocamos as principais novidades do que está rolando aqui nos bastidores. Então é isso aí, te vejo no nosso próximo vídeo.